Recebendo também a doutora Triana Portal, psicóloga e psicoterapeuta. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Amanda. Tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco de raiva, né? Esse sentimento que muita gente é dominada por ele em alguns momentos. A gente vai saber até onde é normal, algumas atitudes derivadas dessa raiva, até onde a gente tem que procurar ajuda, é isso? Sim, sim. Vamos falar sobre a raiva, que é um sentimento inerente ao ser humano. É verdade. E como lidar com essa raiva. É isso aí que é o mais importante, saber Exatamente. como lidar. Né? Como você disse, a gente não consegue controlar algumas coisas que acontecem na nossa vida, né? Esses sentimentos. Mas a gente consegue controlar as atitudes que a gente tem para encarar tudo isso, né? Certo. Obrigada, meus convidados, por terem vindo. Obrigada a você que está em casa também, que vai passar um pouquinho da sua tarde com a gente. Bom, continuando aqui o nosso programa, nós estamos recebendo a psicóloga e psicoterapeuta, a doutora Triana Portal. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Obrigada por ter vindo, viu? Hoje nós vamos falar um pouquinho da raiva. A raiva está ligada a quais outros sentimentos? Frustração, decepção, tristeza. Como que a gente liga ela dentro da gente? A raiva é uma emoção de autopreservação, como o medo. Ela é uma emoção que a gente vê ela de uma forma negativa, porque ela está muito relacionada ainda com questões religiosas, porque ela faz parte dos pecados capitais, né? Então ela é muito associada ao comportamento agressivo, tá? E não necessariamente ela precisa ser associada a um comportamento agressivo, se você souber usar a raiva de forma positiva. Você quer dizer que não tem como a gente controlar o fato, ou seja, sei lá, tropecei, perdi o transporte público, sei lá, aconteça o que for, perdi hora, o despertador não tocou, eu não acordei, dormi de novo. Motivos, sejam eles grandes ou pequenos, que me causem raiva. Isso é o fato, isso a gente não pode controlar. Não podemos controlar. O que você pode controlar é a sua relação perante ele. É uma emoção do ser humano. Todos nós sentimos em maior ou menor grau. Isso vai diferenciar conforme o nosso temperamento. Né, algumas patologias que predispõem a pessoa a maior irritabilidade, um quadro depressivo, por exemplo, a pessoa já tem uma tendência maior a um episódio de raiva, por exemplo. Mas de uma forma geral, as pessoas têm os seus momentos de raiva e o que elas precisam aprender é a não ter explosões de raiva, né? Porque as explosões de raiva elas vêm com depois o resultado disso, que é a culpa, o arrependimento e lidar com o que sobrou disso. E como que a gente controla isso? Como a gente se controla nesse momento de tamanha euforia? Pois é difícil, né? Então isso, em terapia a gente tem, né, a reestruturação cognitiva, que é um trabalho que é feito e, enfim, é uma coisa mais focada. Mas no dia a dia, a pessoa a primeira coisa é a consciência, né? Entender o porquê que aquilo te causa raiva, né? Por que eu estou tão bravo com isso? É lógico que tem situações que a gente não tem dúvida porque nos causou raiva. Sim. Que é uma provocação muito clara, muito nítida, mas algumas vezes vem inveja embutido, vem uma tristeza muito antiga relacionada a isso. Então a pessoa precisa buscar os motivos, né, dentro de si que estão fazendo com que aquilo traga esse rompante de raiva, tá? Exercícios de respiração são muito importantes. Isso seriam alguns recursos para a gente extravasar a raiva? Sim, alguns recursos. Procurar entender a raiva. No momento da raiva, por exemplo, uma coisa interessante, o cérebro ele não consegue processar duas informações antagônicas. Então, se você está com bastante raiva e você começa a pensar em coisa boa, existe uma briga dentro do cérebro entre aquela coisa boa e a coisa ruim. Então, você consegue, muitas vezes, sobrepor, pelo menos momentaneamente, e postergar aquele episódio agressivo. Eu acho que a gente segurar um pouco, né?
Quantas vezes acontece alguma coisa e vem assim pra gente falar, né? Aquela vontade de... contar até 10. Nossa, rebater na hora, de dar uma resposta atravessada. Acho que o contar até 10, né? Também pra é que recurso. você vai fazer isso? Depois você se arrepende, as palavras ditas não voltam nunca mais. Você vai magoar uma pessoa, você vai se magoar, você pode se arrepender. E depois que disse, meu bem, não adianta se arrepender, porque... não volta, sim, né? Os minutos não voltam. E o que eu estou dizendo aqui, Amanda, não é para suprimir. Sim. Né? Muitas vezes é importante que você diga para essa pessoa que ela te magoou, o que você pensa, ou para o teu chefe, o que você precisa, né, dizer. Mas você precisa estruturar a sua fala, falar com calma, porque naquele momento que você está com... né, com a sua fisiologia alterada, porque quando você fica muito nervoso, né, os batimentos cardíacos aumentam, né, a tua pressão arterial sobe e tudo isso, você fica sem controle dessa emoção. Se você conseguir, né, naquele momento, postergar e estruturar a sua fala, você vai fazer isso de uma forma mais inteligente. Então, não é abafar, porque também se abafar essa raiva, com o tempo ela vira ódio, ou então ela vai ser aquela raiva retardada que você desconta num terceiro que não tem nada a ver com isso. Uhum. Existem pessoas que abrem mão de, sei lá, utilizam-se de academia, atividade física, faz aula de boxe, faz aula de muay thai, faz aula de dança, enfim, tá com raiva, desconta em alguma coisa, quando eu digo desconta, entre aspas, no sentido positivo. Sim, isso é excelente. Abre mão de um exercício, de uma coisa que gosta, ou vai pescar, não tem o dito popular que diz, né, tá nervoso, vai pescar. Mas eu acho que é, na verdade, querendo dizer isso, que você ache uma coisa que te agrade, que te faz bem, seja o que for, dar uma volta com o cachorro, sair, esparecer, para te tirar daquele sentimento, né? Te levar para um outro momento, para que depois você se recoloque de uma forma diferente. Exatamente, o esporte é uma ótima opção, né? Uma forma de sublimar, de extravasar de uma forma positiva, né? Você descarrega toda essa energia de uma forma eficiente e boa. Algumas pessoas buscam através de oração, de meditação, yoga. Existe um grupo de Harvard que trata pessoas hipertensas com meditação e yoga e tem tido resultados muito bons, né? Aí cada um precisa buscar o que mais parece consigo mesmo, né? O que mais te traz prazer. Então, seja um tricô, jardinagem, enfim, mas procurar recursos para canalizar essa energia. Essa raiva afeta psicologicamente e fisicamente também, exato, né, doutora? Sim, sim. As pessoas que elas têm mais episódios de raiva, elas são 3 a 5 vezes mais propensas a ter um infarto agudo do miocárdio, um AVC, que é o infarto, que é o derrame, desculpe. Sim. Então elas ficam mais propensas, porque existe uma descarga de adrenalina em todo o corpo, né, que contrai as veias, enfim, e pode levar a esses quadros. Querida, muito obrigada. Eu vou deixar o site aqui da doutora Triana Portal, que é o www.trianaportal.com.br. Ela é psicóloga, psicoterapeuta, e hoje nós falamos um pouquinho desse sentimento que, como a gente disse, muitas vezes não dá para controlar. O que dá para controlar é a forma como a gente se posiciona perante dele, né? Exato. Nós recebemos aqui, acho que foi na semana passada, um cardiologista, e ele estava dizendo, a pauta foi essa, como cuidar melhor do seu coração. Sim. E ele estava dizendo o quanto o brasileiro é estressado, e a gente vê isso se manifestando até em pessoas muito jovens, né, que sofrem aí de problemas do coração, infarto, tal, acabam vindo a óbito. E ele estava explicando isso, que hoje as pessoas, por causa de uma briga no trânsito, por causa de coisa pequena, até relativamente pequena, se desgastam demais, se consomem demais por aquele fato. Muitas pessoas cultivam a raiva, isso é importante também. Tem pessoas que, ao invés de procurar dissipar essa raiva, elas acabam cultivando, são aquelas pessoas pessimistas, negativas, e elas acabam desenvolvendo patologias, né, até a depressão, ou um transtorno bipolar, ou doenças cardíacas, cardiovasculares, por conta dessa estrutura psíquica mal conduzida. Criança, pré-adolescente também sente essa raiva toda que adulto sente? Olha, eles têm uma dificuldade maior de controlar as emoções, até por conta de hormônios e
enfim, de não ter uma maturidade emocional, né, uma vivência para dar conta de todas as emoções. Mas sim, aí, com o modelo de família e orientação sendo bem conduzido, eles aprendem, podem aprender, né, a lidar com essas emoções também. Obrigada, doutora. Obrigadão, Obrigada viu? a você.